Mas, voltando aqui à nossa conversa nos slides, as perguntas que são feitas agora são essas. A população envelhece e aí você começa a se indagar o que essas pessoas com mais de 50 anos vão fazer, já que elas têm que continuar trabalhando. Quem é que vai dar o emprego para elas? Quem é que vai dar trabalho para elas? E que tipo de qualificação que elas vão ter que ter para continuarem trabalhando e manter a sua empregabilidade? Isto, nós estamos falando de trabalho com vínculo de emprego, porque existe ainda o trabalho sem vínculo de emprego, que é o trabalho empreendedor, que é uma outra alternativa para essas pessoas entrarem no mercado de trabalho sem estarem dentro da CLT. Aí podemos passar para outros slides, Sevilha, por favor. Então, essas indagações são muito importantes. Algumas saídas que a gente já está começando a vislumbrar para tentar enfrentar o tema. Alguns países estão bolando novas formas de se trabalhar e estão colocando os idosos, as pessoas com mais de 50 anos, para trabalharem em jornada mais curta. Então, estão reduzindo a jornada de trabalho dos idosos para elas poderem ter uma jornada um pouco mais reduzida e aumentar a sua empregabilidade. Esta é uma alternativa. O Brasil não está indo por aí, porque nós estamos ainda um pouco para trás na questão desse tema. Mas vejam, o Brasil, sob o ponto de vista de potencializar a empregabilidade das pessoas com mais de 50 anos, eu estou falando aqui do trabalho com vínculo de emprego, tem algumas leis interessantes. Por exemplo, trabalho por tempo parcial, o trabalho intermitente, o próprio teletrabalho, são alternativas legislativas que o Brasil, a terceirização, são alternativas legislativas que o Brasil tem que podem ser melhor exploradas para olhar para essa questão de inserção das pessoas com mais de 50 anos no mercado de trabalho. E não podemos nos esquecer também, nesse contexto todo, não só de lei, mas do papel das tecnologias. As tecnologias podem ser, e já estão sendo, são outros instrumentos, elas fazem parte do contexto desse imbróglio todo, dando a diretriz, já nos mostrando que, independente do tipo de trabalho que a pessoa com mais de 50 anos vai executar, ela vai ter que estar perto das tecnologias. Ela vai ter que entender e aprender a mexer com os computadores, com os tablets, com o Instagram, enfim. As tecnologias se tornam hoje um divisor de águas para a inserção no mercado de trabalho das pessoas com mais de 50 anos. Portanto, os desafios da longevidade, como a gente colocou aqui, Sevilha, são muitos. São muitos. E alguém já disse, né, que o Brasil está ficando velho antes de ficar rico. E é o que está acontecendo. Nos países desenvolvidos, tem população velha, mas é uma população velha e rica. Nós temos esse desafio ainda. Nós temos a pobreza, ainda a desigualdade social, que castiga mais ainda a pessoa com mais de 50 anos que não tem as condições socioeconômicas de uma outra pessoa com mais de 50 anos que teve acesso a muitas oportunidades. Podemos passar... Você sabe, pastor, que eu estou aqui ponderando sobre isso que você falou. Agora, fazer uma consideração assim, eu tive algumas oportunidades de estar fora do Brasil e algumas das pessoas que estão nos assistindo também devem ter tido essa oportunidade. É muito comum fora do Brasil você encontrar, por exemplo, comissários de bordo, os antigos aeromoças e aeromoças de mais idade. É muito comum você encontrar pessoas trabalhando em restaurante, servindo garçons e garçonetes de mais idade. Assim, estou falando de gente de 70 anos de idade, de gente já bem grisalha e tal, né? Motoristas de táxis de idade mais elevada. É muito comum essa realidade do trabalho da pessoa mais madura, de 50 ou mais anos e tal. Eu diria até de 70 ou mais anos. É cada vez mais comum a gente ver esse tipo de coisa, né? Então, é bastante... É um desafio que não é apenas um desafio brasileiro, é bastante desafiador para todos nós como é que a gente faz isso. Tem um caminho, nós estamos falando aqui pelo caminho da previdência social e pelo caminho da produção individual e tudo mais. Existe um outro caminho que eu penso que é muito importante aproveitar essa discussão para fazer essa provocação, meus amigos, minhas amigas e pastores, que é o caminho das pessoas, eu, você, todos, especialmente você que é jovem, que está nos assistindo, se conscientizar sobre a necessidade de poupar para a velhice. Se você tiver, porque também tem essa possibilidade, se você tiver disciplina ao longo da sua vida
e for economizando, coisa que, em geral, nós brasileiros, eu digo por mim, pelo menos, né, a gente não tem muito essa educação de ser econômico, de guardar dinheiro, de poupar, né? Mas se você for por esse caminho, você diminui o impacto lá na velhice, lá na frente, mais adiante, né? Agora, isso depende de uma disciplina. Então, vou trazer um tema aqui que não é o tema central da conversa, mas é algo para você considerar. Por exemplo, muita gente investe num plano de previdência privada. Então, você cria um fundo particular, um fundo teu, administrado por uma certa instituição que você escolha, para colocar teu dinheiro ao longo da tua vida. E você vai, ao longo da vida, guardando dinheiro ali, fazendo contribuições para esse fundo de previdência privada. Essa, aliás, também é uma estratégia que algumas empresas vêm adotando. Então, as empresas oferecem para os seus trabalhadores acesso a um fundo de previdência privada. E, em alguns casos, inclusive, contribuem também para esse fundo de previdência privada, colocam a empresa um pouco de dinheiro também no fundo do trabalhador, né, criando um colchão para isso. Recentemente, pastores, só para dar esse depoimento aqui, nós fizemos uma parceria na Sevilha Contabilidade para os nossos trabalhadores, para a nossa equipe da Sevilha Contabilidade, com um fundo de previdência, para que os nossos funcionários tivessem acesso a um fundo de previdência que tem boa performance, que tem taxas mais baratas e que pudesse representar uma boa aderência. Eu quero só dar o depoimento que eu fiquei surpreso com a quantidade e com a qualidade da adesão. As pessoas gostaram muito e aderiram profundamente a esse modelo. Então, é algo também para nós todos levarmos em conta aqui na nossa conversa, criar uma economia, então construir essa riqueza antes de você ficar rico.